Para começar, eu gosto de prender o desenho com fita na mesa. Deixa eu posicionar o telefone aqui. Eu já tinha feito um desenho para vocês. Eu tinha tirado o desenho, só que terminou que eu percebi que eu não filmei com o telefone na horizontal, então eu não vou usar aquele que eu fiz. Eu peguei o tecido, apaguei o desenho e agora vou fazer de novo. Então eu vou colocar o tecido em cima do desenho, vou prender com a fita para garantir que esse tecido não vá dançar, não vá sair do lugar enquanto eu estou começando a desenhar, e vou começar a tirar o desenho. Como vocês podem ver, nesse risco que eu mandei para vocês, como ele é bem definido, é fácil de enxergar no algodão cru. E aí você vai tirando todo o desenho, observando bem se você não esqueceu nenhum detalhe. E o ideal é que eu estou fazendo o risco um pouquinho mais forte para vocês poderem enxergar, mas o ideal é fazer o risco mais clarinho que vocês conseguirem, né? Enxergando, mas o mais clarinho possível, para que depois não corra o risco de aparecer depois de pintado, ou pelo menos de ficar bem fraquinho. Quem está fazendo tirando um risco assim para o bordado, pode pode fazer com a caneta fantasma, não precisa fazer de lápis, né? A caneta fantasma é até melhor, porque depois você consegue apagar ela com calor. Agora eu vou mostrar outras formas de tirar o risco, sem ser essa aqui, para desenhos que de repente não estão tão fáceis de enxergar. Outra opção é essa de forçar uma mesa de luz, né? Eu não tenho mesa de luz apropriada, então eu pego meu aparelho antigo, telefone, que eu nem uso mais, e ponho com uma lanterna ligada dentro dessa travessa de vidro, coloco o desenho em cima. Aqui nesse caso eu vou colocar a parte da rosa mais iluminada. E aí vou desenhar. Eu já tinha feito o vaso, né? Tirando da forma mais simples. Vale a pena prender também com a fita, porque aí você consegue garantir que teu desenho não vá se mover enquanto você está fazendo. Prende o desenho e prende o tecido. E aí você pode tirar. Nesse caso, mesmo se o desenho não tiver um bom traço, você consegue enxergar bem, porque a iluminação assim tão próxima facilita muito a vida, muito mesmo. Outra forma de tirar o desenho é colocar ele preso numa janela ou porta de vidro, depois vir com o tecido por cima, preso também, e tirar. Porque aí, nesse caso, a janela ou porta funciona como mesa de luz, porque a iluminação de fora, né, hoje aqui nem tá um dia muito bonito, nem tá sol, mas você consegue visualizar bem, porque a iluminação de fora favorece que você enxergue o traço, mesmo quando o desenho não tem um traço muito definido, né? Fica bem fácil de visualizar. Aqui eu não vou fazer, porque como eu estou segurando o telefone, eu não consigo desenhar, mas dá para vocês verem o desenho bem. Outra forma de tirar o desenho é essa aqui. Essa eu usei muito, muito. Esse é um computador mais antigo que eu tenho e que eu usava inicialmente para tirar os desenhos. Você prende o tecido e usa a tela do computador como mesa de luz. Aqui não sei se na imagem vocês conseguem ver muito bem, mas dá para visualizar bem para tirar o desenho também. No início dos bordados aqui em Portugal, eu usava direto assim, porque não tinha os equipamentos que eu tinha no Brasil e eu conseguia fazer os desenhos a partir daqui, letra e tal, que eu tinha bastante dificuldade, precisava pegar referência, tirava uma para poder depois adaptar. Então é uma forma que também funcionou bem para mim. Sim, eu acho que vocês podem testar todas essas.
Agora que o desenho está pronto, o que eu também acho importante a gente pensar? Quando a gente vai trabalhar com aquarela, tanto como acontece quando a gente vai fazer pintura de agulha no bordado, a gente pode trabalhar com iluminação, né, com luz. E nesse desenho aqui, por exemplo, eu pensei que o ponto de iluminação estaria mais ou menos por aqui. Deixa eu ver se no vídeo vocês conseguem ver. Aqui. Então, é como se a gente ligasse uma lâmpadazinha que viesse daqui iluminando o desenho. Quando a gente ilumina assim, a gente sabe que esse lado do desenho ele vai estar com mais sombras. Então, vou fazer num desenho aqui, uns risquinhos no desenho no papel, para mostrar para vocês o que eu entendo que está mais iluminado e o que eu entendo que está com mais sombra. Por exemplo, se a gente imagina que tem uma lâmpada aqui, uma luz do sol, né, aqui, essa luz vai incidir em cima da rosa primeiro, e aí você começa a ter sombra por todo esse lado. Então, na aquarela, esse lado aqui, essas partes que eu estou marcando a lápis, ela pode ter, por exemplo, aqui, né, no vaso, pode ter uma tonalidade mais escura mesmo. Por quê? Porque você não vai ter a luz batendo na mesma incidência que tem desse lado. Então, toda a parte que está por baixo, ela vai ter mais sombras, né? No caule, aqui vai ter menos luz. São marcações legais que depois você pode passar para o desenho, se achar adequado, para poder fazer o desenho com um pouco mais de volume. Então, por exemplo, aqui eu entendo que vai estar mais escuro, mas aqui, por exemplo, ele vai estar bem claro. Por quê? Porque a luz está batendo aqui direto. Então, toda essa área do desenho vai estar mais iluminada. Tá? Esses risquinhos aqui são bem simples, assim, só para vocês terem uma ideia de como é que eu visualizaria aqui com mais, né, com o traço mais escuro, assim, ou com alguma sombra. Aí você já vai tendo uma ideia de como é que você pode trabalhar a cor depois. Tá bem? Agora a gente tem que ir para aquarelar mesmo.